bem, amigos, uma vez estudadas, uma vez contextualizada a figura jurídica do empregador, como ela aparece na CLT e quais são ali as principais observações doutrinárias a respeito da figura jurídica do empregador, nós vamos estudar uma das decorrências da impessoalidade do empregador, que é a figura do grupo econômico. Legal? E o grupo econômico, amigos, nós vamos estudá-lo aqui a partir de um exemplo. Então venham aqui na tela para que tudo isso fique bem claro. Olhem só, pessoal, vamos explicá-los, portanto, a partir de um exemplo. Imagine só que eu tenho ali um grupo empresarial, legal? Eu tenho lá um grupo empresarial. E este grupo empresarial, ele é formado por 4 empresas. Esse grupo empresarial, ele é formado por quatro empresas. Opa. Este aqui é o meu grupo. Legal? Imagine só que nós temos 4 pessoas jurídicas distintas lá nesse grupo. Bacana? Eu tenho lá um mercado. Eu vou colocar aqui o mercado X. Legal? Eu tenho o mercado X. Este grupo econômico é formado também por um outro mercado. Fica lá em outro bairro da cidade, que é o mercado Y. Legal? Este grupo é formado também por um posto de combustível e por uma drogaria. Grupo econômico forte. Imagine só que esse grupo, ele atua economicamente lá na cidade de São Paulo, tá legal? Então tudo isso ocorre lá na cidade de São Paulo, muito embora pudesse ocorrer ali em quaisquer cidades do nosso Brasil, legal? Fato é, amigos, que o mercado X, ele possui lá uma série de empregados, legal? Então tem aqui, ó, os empregados todos lá do mercado X. Legal? O mercado Y, por sua vez, também possui ali alguns empregados. Ele possui também alguns empregados. Tem estrutura menor, tem lá só 4 empregados, por exemplo. Bacana? O posto de combustível, ele tem ali alguns frentistas. Ele tem lá 3 frentistas. Todos receberam lá o seu adicional de periculosidade em razão da exposição à substância inflamável. Né? E por fim, nós temos lá, vou faltar cor aqui pra gente, nós temos lá um farmacêutico e 2 atendentes lá nessa drogaria. Bacana? Beleza. Muito bem, pessoal. Estas 4 empresas, estas 4 pessoas jurídicas, elas compõem aqui esse grupo econômico, né? Esse grupo empresarial. E o que aconteceu, pessoal? Imagine o seguinte, uma situação triste aqui, mas fato é que o mercado X ele quebrou. Legal? O mercado X decretou aqui a sua falência. Vamos colocar aqui uma cruz. Uma cruz aqui no mercado X. Legal? Uma cruz aqui no mercado X, já que ele decretou sua falência, ele já estava mal das pernas e em um belo momento ele foi lá e acabou falindo, né, quebrando mesmo. E o mercado X, amigos, ele possuía lá 6 empregados. 6 empregados. Legal? Cada um desses empregados, né, imagine só, se eu fosse lá na carteira de trabalho desse empregado aqui, ó, imagine só a carteira de trabalho desse empregado aqui. Essa aqui é como se fosse a carteira de trabalho daquele empregado. Existe lá a anotação do vínculo trabalhista, né, do vínculo empregatício dele. Então ele foi contratado, sei lá, em 1º de janeiro de 2019. Legal? Quem assinou a carteira de trabalho daquele empregado foi quem? O Mercado X. Então ele foi lá e assinou o Mercado X, o empregador aqui daquele empregado, né? O Bruno. O empregado aqui é o Bruno.
Tá gravando o nosso vídeo aqui hoje. O empregado aqui é o Bruno. E quem contratou o Bruno, quem anotou aquele vínculo na carteira de trabalho do Bruno, foi justamente o Mercado X. Tá legal? Mas fato é, amigos, que o Mercado X, ele quebrou, ele já estava mal das pernas, ele quebrou. E a notícia triste para aqueles empregados, para aqueles 6 empregados, é que o Mercado X, ele ficou sem pagar uma série de parcelas trabalhistas àqueles empregados. Legal? Na verdade, aqueles empregados, eles estão sem receber suas remunerações há 3 meses. O Bruno, né, tá pegando empréstimo ali com a família dele para pagar as contas, porque faz 3 meses que ele não recebe 1 centavo do seu empregador. E agora, amigos, o empregador quebrou. Legal? O empregador quebrou. E o que vai acontecer? Atenção, muita atenção agora que agora é realmente o grande efeito, a grande importância do grupo econômico aqui no direito do trabalho. Legal? O grupo econômico é uma figura jurídica criada justamente para aumentar as chances dos empregados receberem os seus créditos trabalhistas. Tá legal? Aquelas verbas que eles deveriam receber, o grupo econômico surge para aumentar as chances de que eles recebam ali aqueles seus direitos. Então vejam só, pessoal, em virtude de aqui existir um grupo econômico, o que vai acontecer é o seguinte: o Bruno e os outros empregados ali do Mercado X, vejam só, em virtude de nós estarmos diante de um grupo econômico, esses empregados, eles poderão cobrar as suas dívidas, né, esses créditos trabalhistas que eles possuem, eles podem cobrar do Mercado X, tá legal? Eles podem cobrar do Mercado Y, eles podem cobrar do posto de combustível e eles podem cobrar lá da drogaria. Vejam só, pessoal, outras pessoas jurídicas, Mercado Y, posto de combustível, drogaria, tá legal? Outras pessoas jurídicas serão chamadas a pagar, serão chamadas a responder por dívidas que não são dos seus empregados. Quem anotou ali na carteira de trabalho do Bruno foi o Mercado X. Mas vejam, o grupo econômico, essa figura do grupo econômico, autoriza o Bruno a cobrar ali seus créditos trabalhistas do Mercado Y, do posto de combustível e da drogaria. Tá legal? Então vejam que no grupo econômico há uma possibilidade de os empregados cobrarem suas dívidas de outras pessoas jurídicas que não sejam o seu próprio empregador. Legal? Vejam, isto porque em um grupo econômico nós temos a chamada responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária. Legal? Então o que vai acontecer é que, por constituírem aqui um grupo econômico, há uma solidariedade entre o Mercado X, o Mercado Y, o posto de combustível e a drogaria. Legal? De modo a beneficiar estes empregados aqui, estes 6 empregados, e permitir que eles aumentem suas chances de receber os seus créditos, os seus direitos ali que deixaram de ser pagos pelo seu empregador. Tá legal? Então, esta é a essência, esta é a ideia do grupo econômico para fins trabalhistas. Dito isso, amigos, nós vamos agora passar a ler juntos aqui o que diz a CLT, lá no seu parágrafo 2º do artigo 2º. Então nós já lemos juntos o artigo 2º caput, a definição da figura jurídica do empregador. Já lemos juntos o parágrafo 1º, que nos dá aquelas figuras equiparadas ao empregador. E agora no parágrafo 2º nós veremos a figura do grupo econômico para fins trabalhistas. Então nos diz lá que sempre, e aqui nós já temos uma palavra importante em prova, vejam só, muitas vezes quando aparece sempre, nunca, todas as vezes lá na questão de prova a gente já dá ela como errada, né? Porque é uma regra tão absoluta assim, tem uma grande chance de estar errada. Mas vejam que aqui o vocábulo sempre, ele já foi previsto na própria CLT. Legal? Então, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, ou seja, o Mercado X tem sua própria personalidade, o Mercado Y, o posto de combustível, a drogaria, cada uma dessas empresas tem a sua própria personalidade jurídica, né? Cada um tem lá um CNPJ próprio. Legal?
Mas, mesmo tendo a sua própria personalidade jurídica, se estas empresas estiverem sob a direção, sob o controle ou administração de outra, ou ainda, quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, e aí vem o trecho que mais nos interessa agora, quando essas empresas integrarem grupo econômico, vamos inclusive trocar aqui a cor da caneta, quando essas empresas integrarem um grupo econômico, amigos, olhem só, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Legal? Então, daqui, diante dessa previsão legal, é que nasce a solidariedade de uma empresa em relação às dívidas trabalhistas da outra empresa que compõe o mesmo grupo. Legal? Então é aquela história, né? Me diga aí com quem você anda, né? Quem aí faz parte do seu grupo. Por quê? A depender ali de quem faz parte do seu grupo, você poderá ser chamado a botar a mão no seu bolso e pagar pelas dívidas da outra pessoa do seu grupo. Não é legal? Esse é o conceito aqui da solidariedade. Nós vamos trazer aqui uma série de considerações sobre o grupo econômico, mas por hora percebam o seguinte, é importante nós diferenciarmos a solidariedade, que é o que se faz presente no grupo econômico, do conceito da subsidiariedade. Então nós temos de um lado a solidariedade, do outro nós temos a subsidiariedade. O que essas duas figuras têm de comum? Pessoal, o que tem de comum na responsabilidade solidária e na responsabilidade subsidiária é o fato de você pagar por uma dívida que não é sua. Tá legal? Ou seja, um terceiro ser chamado a responder por uma dívida que não era sua. Legal? Esse é o elemento comum, mas vamos aqui focar na diferença ou nas diferenças entre a solidariedade e a subsidiariedade aqui dentro do direito do trabalho. Legal? Amigos, na solidariedade não há uma ordem de preferência. Não há uma ordem de preferência. Então, o que vai acontecer aqui na solidariedade, inclusive na solidariedade do grupo econômico, é que o seguinte, o Bruno, que é o empregado lá que ficou a ver navios, 3 meses de salário sem receber, vejam, é ele quem vai decidir de qual empresa ele vai cobrar. Tá legal? Vou voltar aqui naquele nosso exemplo anterior. Vejam, o Bruno é esse camarada aqui, ó. Bruno é esse camarada aqui. Legal? E como na solidariedade não existe uma ordem de preferência, o que vai acontecer? Tanto faz, ele vai cobrar, né? Ele quem vai decidir. Ele pode cobrar ali do mercado Y, legal? Ele pode tentar cobrar ali do posto de combustível, da drogaria. Né? E na verdade o que faz o empregado? Ele dá uma olhada ali nas empresas do grupo econômico e vê qual é a mais rica. Né? E vejam só, imagine só que o posto de combustível é a empresa na melhor situação econômica de todas elas aqui do grupo. Então o que faz o Bruno? Espertamente, ele vai direcionar a sua cobrança lá para o posto de combustível. Tá legal? Porque nós estamos no grupo econômico há solidariedade e na solidariedade não há uma ordem de preferência. Tá legal? Eu posso cobrar de qualquer um dos responsáveis solidários. Exemplo de situação em que há solidariedade é essa que nós acabamos de comentar, é a figura do grupo econômico. Dentre várias outras que nós temos no direito do trabalho. E na subsidiariedade, há justamente o contrário. Aqui existe sim uma ordem de preferência. Legal? Então o que vai acontecer aqui na subsidiariedade? É que a legislação vai determinar uma ordem que aquele que está cobrando, que o credor, deve obedecer para cobrar as suas dívidas. Querem ver um exemplo? Subsidiariedade está presente lá na terceirização. Na terceirização trabalhista. Legal? E na terceirização trabalhista, pessoal, funciona da seguinte forma. Como o próprio nome diz, nós temos lá 3 lados, 3 polos. Tem uma empresa aqui que presta os serviços, eu tenho uma empresa
que contratou aqueles serviços. Legal? Então lá o contratante. E logo aqui abaixo eu tenho terceirizado. Eu tenho terceirizado. Tá legal? O que vai acontecer? No cenário de terceirização, essa empresa aqui vai lá e contrata o empregado. Então nós temos aqui um vínculo de emprego. Aqui em roxo. Bacana? E fato é que, apesar de a EPS lá ter contratado aquele empregado, ele vai prestar os seus trabalhos para o contratante. Então, ele presta serviços para uma outra empresa. Legal? Aqui é uma dissociação entre quem é o empregador e quem é beneficiário da energia de trabalho do obreiro. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Dentro da terceirização, se a EPS não paga os salários do empregado, legal? Ele vai poder cobrar tanto da EPS, né? Imagine só, agora o Bruno é o nosso terceirizado lá. Tá legal? E o que vai acontecer? Neste cenário de terceirização, se ele fica sem receber, o Bruno poderia cobrar aqui tanto do seu empregador, que é a EPS, como do contratante, né? Daquela pessoa para a qual ele prestava os serviços. Legal? Mas vejam, apesar de poder cobrar de ambos, como a responsabilidade aqui é uma responsabilidade subsidiária, há uma ordem de preferência a ser observada. Então, neste caso, amigos, o Bruno vai ter que fazer o seguinte, olha, primeiro, ele vai lá e tenta cobrar da EPS. Tá legal? Caso aquela cobrança seja infrutífera, ele não consiga receber ali integralmente os seus direitos, aí, em segundo lugar, ele vai lá e cobra da contratante. Tá legal? Por quê? Porque nós estaremos diante da responsabilidade subsidiária, aquela na qual existe uma ordem de preferência. Bacana? Então, apenas para nós diferenciarmos aqui a solidariedade da subsidiariedade, então na subsidiariedade existe uma ordem de preferência. Olha, primeiro eu cobro da empresa A, em segundo lugar, caso aquela minha cobrança não seja integralmente frutífera, aí em segundo lugar eu cobro da empresa B. Legal? Essa ordem de preferência é justamente a essência da subsidiariedade, na medida em que a diferencia da solidariedade, em que não há ordem de preferência. Muito bem, entendido até aqui, então o grupo econômico permite a responsabilização de outras empresas por dívidas que não são delas. Legal? Permite ao trabalhador cobrar os seus direitos de outras pessoas jurídicas que não sejam seu próprio empregador. Legal? E essa responsabilidade entre essas várias empresas integrantes do grupo econômico é uma responsabilidade solidária. Não há uma ordem de preferência. Entendido até aqui? Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos ver como saber, Daldi, como é que eu sei? Até então eu já entendi. Agora, como é que eu sei se existe grupo econômico ou se não existe grupo econômico em cada situação? E agora, nós vamos reler aquele artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, mas com outros olhos. Legal? Nós vamos buscar, nesta definição seletista, o que exatamente caracteriza o grupo econômico. E nós vamos ver que há aqui uma novidade da reforma trabalhista, esse artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ele foi objeto de uma nova redação por meio da reforma trabalhista. Legal? E fato é que nós poderemos ter grupo econômico em duas situações distintas. Eu posso ter um grupo econômico chamado de grupo econômico por subordinação. Legal? Também chamado de grupo econômico vertical. E eu posso ter também um grupo econômico por coordenação. É um grupo econômico chamado de horizontal. Legal? O grupo econômico por subordinação e o grupo econômico por coordenação. Vejam só, após a reforma trabalhista, a CLT passou a deixar muito claro que é possível a caracterização do grupo econômico nestas duas situações.
na subordinação, que nós vamos marcar aqui em amarelo, e na coordenação, que nós vamos marcar em azul. Legal? Então vamos reler juntos aqui a dicção, né, do legislador seletista. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade própria, sempre que essas empresas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, legal? Ou ainda, quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, elas integrarem grupo econômico, serão responsáveis, de novo, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Legal? Então nós temos aqui, amigos, as circunstâncias que caracterizam o grupo econômico por subordinação. São situações em que uma empresa dirige a outra. São situações em que uma empresa controla a outra empresa. Ou simplesmente uma empresa administra a outra. Tá legal? Então vejam só, este DCA, o DCA, direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra, é o que caracteriza o grupo econômico por subordinação. Tá legal? Vejam só, nós vamos voltar lá naquele nosso exemplo. Imagine o seguinte, né? Vamos tirar aqui a cruz do mercado X. Mas imagine, por exemplo, que o mercado X é uma empresa que dirige aqui o mercado Y. E o mercado X, ele vai lá e controla o posto de combustível. Tá legal? Ele existe lá, né, em razão do quadro societário do posto de combustível que nós estamos tratando aqui, há um controle acionário por parte do mercado X. Legal? Então, aqui uma direção, há um controle, ou simplesmente o mercado X administra a drogaria. Presentes, o D, o C ou o A, direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra, estaremos diante do grupo econômico, amigos, e especificamente do grupo econômico por subordinação. Legal? Por subordinação. E até aqui, amigos, nós não tivemos nenhuma novidade da reforma trabalhista. Antes de 2017, já havia a previsão do grupo econômico por subordinação em razão do quê? Direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra. Legal? Agora vem a novidade, né, positivada na CLT por meio da reforma trabalhista. Fato é, amigos, que mesmo antes do grupo por coordenação ser alçado ao texto da CLT, a jurisprudência, né, a Justiça do Trabalho, já vinha reconhecendo o grupo econômico por coordenação, o grupo horizontal. Situações em que as empresas guardavam a sua autonomia, ou seja, não havia direção, controle nem administração de uma empresa sobre outra, não havia subordinação de uma empresa em relação a outra, mas mesmo assim, a Justiça do Trabalho já vinha aceitando e caracterizando o grupo econômico em situações de autonomia. E em virtude de toda essa jurisprudência, né, da Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista acabou positivando na CLT o chamado grupo por coordenação, que são situações, amigos, em que cada uma dessas empresas não estão subordinadas, elas não são dirigidas, controladas ou administradas uma pela outra. Elas possuem autonomia. Tá legal? Mas, apesar de possuírem autonomia, existem laços empresariais, existem vínculos empresariais, né, laços de coordenação entre essas empresas. E estes laços, amigos, muito embora cada uma possua sua própria autonomia, estes vínculos empresariais entre elas são suficientes para caracterizar o grupo econômico e aí não vai ter jeito. Haverá sim a responsabilidade solidária pelas dívidas trabalhistas de uma empresa em relação à outra. Tá legal? Então, grupo econômico por subordinação, direção, controle ou administração de uma empresa sobre outra, e o grupo por coordenação ou horizontal é quando as empresas guardam sua própria autonomia, elas são autônomas, ninguém manda lá dentro dela, mas ela decide
estabelecer, estreitar vínculos empresariais com outras empresas, e daí surge o grupo econômico, responderá solidariamente pelas dívidas trabalhistas umas das outras. Legal? Ainda, pessoal, falando ainda sobre grupo econômico, né, especificamente, né, principalmente sobre o grupo por coordenação, nós vamos ler aqui o artigo 2º, parágrafo 3º da CLT, parágrafo este inserido por meio da reforma trabalhista. Legal? Em razão ele é relativamente novo na CLT, em razão de ser uma novidade, vamos dizer assim, as bancas continuam explorando bastante a redação do parágrafo 3º em provas. Legal? Então, olhem só. Diz lá o legislador que não caracteriza, olha a palavrinha não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Legal? Então imagine o seguinte, pessoal, vamos recorrer aqui a um outro exemplo. Imagine só que eu tenho um grupo, imagine só que eu tenho uma situação em que há duas empresas. Vamos colocar aqui, de novo, o posto de combustível. Legal? E o restaurante. Bacana? E o que vai acontecer? Eu vou lá na junta comercial, e eu vou pedir o quadro societário destas duas empresas. Legal? O que vai acontecer? O quadro societário do posto de combustível, ele é composto lá por 3 sócios. E quem é sócio lá do posto de combustível? É o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Legal? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho são sócios lá do posto de combustível. E vejam só, olha que coincidência. Eu vou lá na junta comercial e eu obtenho o quadro societário do restaurante. Legal? E o quadro societário do restaurante é composto, coincidentemente, pelo Huguinho, pelo Zezinho e pelo Luizinho. Legal? Daldi, são os mesmos sócios. Então nós temos aqui uma identidade de sócios, o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho. Eles são os mesmos sócios do posto de combustível e do restaurante. Então tem grupo econômico? A resposta é não. Legal? É isso que a reforma trabalhista buscou deixar bem claro. Esta identidade de quadro societário não é suficiente para caracterizar o grupo econômico, principalmente o grupo por coordenação. Legal? E, ao mesmo tempo em que o legislador diz, né, que a identidade de sócios não é suficiente, o legislador vai dizer para nós 3 características que deve possuir, né, 3 circunstâncias que devem estar presentes para que eu possa concluir pela existência de um grupo econômico. Tá legal? Isso aplica-se e muito ao grupo por coordenação. Olhem só, pessoal. Se por um lado a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico, olhem só, o legislador nos diz que é necessário, sendo necessárias para a configuração do grupo, e ele vai nos listar aqui 3 circunstâncias necessárias. Legal? É necessário o quê? A demonstração de um interesse integrado. A demonstração de um interesse integrado. É necessária a demonstração de uma comunhão de interesses, ou seja, que eles possuem interesses comuns. Legal? O posto de combustível ter interesse comum ou interesses comuns aos do restaurante. E além disso, pessoal, é necessária a demonstração de uma atuação conjunta. São 3 requisitos que previu aqui o legislador para que possa ser caracterizado o grupo econômico. Legal? E a partir daqui, a gente sabe que o grupo econômico, se por um lado não é caracterizado pela mera identidade de sócios, ele vai exigir 3 circunstâncias I e C.
I e C e AC. Daldi, o que é isso? Pessoal, interesse integrado, interesse comum e atuação conjunta. Tá legal? I e C e AC, interesse integrado, interesse comum e atuação conjunta. O que é isso, Daldi? Até entendi já. Vou decorar aqui interesse integrado, interesse comum e atuação conjunta, mas o que é isso aí na prática? Pessoal, imagine só vamos tomar por base esses dois exemplos aqui, lá do posto de combustível e do restaurante. Vejam só, o posto de combustível e o restaurante, né, eles têm lá, vamos supor que eles tenham lá os sócios em comum, mas, além disso, pessoal, o que vai acontecer? Vejam só, eles começam a atuar de modo conjunto. E eles lançam uma promoção que é a seguinte, olha, quem encher o tanque aqui no posto de combustível vai ganhar um voucher, vai ganhar um descontinho, imagine só um papelzinho aqui de desconto, de 10% na refeição a ser tomada lá no restaurante. Tá legal? Então vejam só, eu lanço uma promoção que quem abastece aqui no meu posto ganha 10% de desconto lá no restaurante. Bacana? O que mais, pessoal? Eu vou ver que na prática eles vão lá e contratam uma pessoa para cuidar da contabilidade das duas empresas. Então, eu vou lá, contrato o Bruno é contador. Bruno, senta aqui ó, nesse cantinho aqui da minha empresa, não é legal? E faz o seguinte, já que você está aqui, faz a contabilidade das duas. Eu vou contratar aqui as mesmas pessoas para atuarem ali no setor de RH, nos recursos humanos dessas minhas empresas. Então vejam, há alguns elementos de atuação conjunta dessas empresas. Tem promoção conjunta, tem ali setores compartilhados, atuando ali em prol das duas pessoas jurídicas, tá legal? Então isso seria exemplo ali do quê? Da atuação conjunta. De algum modo, eu posso abstrair ali das situações de interesse integrado, de interesse integrado também, havendo ali de algum modo as empresas que vão compartilhar e de algum modo a partir de interesses comuns. Olha, eu quero, meu interesse de fato trazer aqui para consumir nas nossas lojas, aqui nas nossas empresas, o público A em determinada época do ano. Tá legal? Então, a partir de algumas circunstâncias empresariais, eu posso perceber a existência de interesse integrado, interesse comum e atuação conjunta. Tá legal? Não bastando, não sendo suficiente para a caracterização do grupo econômico, a mera identidade de sócios. Legal? E vejam, o TST, ele vem se debruçando sobre essas disposições da reforma trabalhista e ele tem confirmado esta regrinha aqui, pessoal, de que não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios. Tá legal? Então, tanto no plano legislativo como no plano jurisprudencial, a mera identidade de sócios não é suficiente para a caracterização do grupo econômico. Bacana? Pessoal, outras observações importantes sobre o grupo econômico. Nós estamos tratando ele aqui para vocês à luz do que consta na CLT. E a CLT é ela quem regulamenta o emprego urbano. Legal? Mas se eu for lá na Lei do Trabalho Rural, eu vou ver que o grupo econômico também existe no meio rural. Tá legal? Nós, inclusive, trouxemos aqui para vocês, destacamos aqui, para que fique bem claro, que o grupo econômico mencionado na CLT, ele também está presente lá no trabalho rural. Legal? Se eu for lá na Lei do Trabalho Rural, lá nesse dispositivo, eu verei uma regra, um preceito similar a esse que nós estamos estudando aqui. Legal? Então essa é uma observação importante. Existe também o grupo econômico no meio rural. E a segunda observação importante é que aqui o grupo econômico, para fins trabalhistas, amigos, ele não depende e ele não se confunde com os grupos econômicos lá do direito empresarial. Tá legal? Então, a caracterização do grupo econômico aqui para o direito do trabalho não depende da existência de uma holding, a existência formal ali de uma holding, de um pool de empresas, de um conglomerado,
Tá legal? Aquelas figuras típicas lá do direito empresarial, eu não vou exigir que elas estejam presentes, no meu caso concreto, para que eu conclua que existe um grupo econômico para fins trabalhistas. Tá legal? Então, o grupo econômico para fins trabalhistas, ele possui seus requisitos próprios. Bacana? Pessoal, nós estamos aqui comentando, né, a solidariedade, né, de que modo as empresas respondem solidariamente pelas dívidas umas das outras. Legal? Isso tudo é a dimensão passiva da solidariedade. Legal? Imagine só, a solidariedade é uma moedinha. É uma moedinha e ela tem dois lados. De um lado nós temos a solidariedade passiva e do outro nós temos a solidariedade ativa. Tá legal? A solidariedade passiva é justamente a possibilidade de cobrar créditos trabalhistas. O empregado buscar os seus direitos junto a outras empresas. Tá legal? Então esta é a solidariedade no viés da dimensão passiva. Mas é importante nós comentarmos com vocês também a solidariedade, o outro lado da moeda, a solidariedade ativa. Amigos, a reforma trabalhista até tentou enfraquecer aqui a solidariedade ativa, né, no grupo econômico, mas fato é que a súmula 129 do TST continua válida e a partir dela nós teremos aqui o conceito, né, nós podemos mencionar aqui esta noção da solidariedade ativa. Amigos, a solidariedade ativa não tem nada a ver com cobrança de direito trabalhista, com cobrança de crédito trabalhista. Legal? A solidariedade ativa, ela tem um outro significado, que é o seguinte. Imagine só, pessoal, imagine só, lá naquele nosso grupo econômico, que tinha lá o mercado X, o mercado Y, o posto de combustível e a drogaria. Legal? Então faz o seguinte, imagine só que tudo ali é mais ou menos perto. Até o mercado Y fica lá em outro bairro, mas o mercado X, a drogaria e o posto de combustível, eles ficam ali mais ou menos próximos. E tem um empregado, que é o Bruno. O Bruno é o nosso Cristo aqui da aula de hoje. E o Bruno faz o seguinte, ele trabalha ali como frentista, né, ele trabalha ali como frentista no posto de combustível. Mas de vez em quando falta um caixa, quando falta um empregado lá no mercado, o que acontece? O Bruno vai cobrir a falta daquele empregado lá no mercado. Legal? Muitas vezes precisa de levar a maquininha, aquela maquininha de passar o cartão, e o Bruno é quem vai lá, leva a maquininha lá na drogaria, lá para a farmácia, e fica ali dando uma mão, fica ali ajudando. Tá legal? Então a solidariedade ativa é justamente essa situação em que um mesmo empregado, ele presta serviços a mais de uma empresa daquele grupo econômico. Tá legal? Então isto é a solidariedade ativa. E nos diz o TST o seguinte, olha, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, tá legal? A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, esta prestação de serviços, amigos, ela não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Daldi, eu não entendi nada dessa súmula 129, amigos. É muito simples. O Bruno, ele trabalha no posto de combustível, mas ele também acaba prestando serviços lá para o mercado, lá na drogaria, tá legal? E ele faz toda essa prestação de serviços, ele faz dentro da mesma jornada de trabalho, tá legal? Isso significa o fato de o Bruno prestar serviços a esses múltiplos empregadores, essas múltiplas pessoas jurídicas do mesmo grupo. Isso significa que ele tem mais de um contrato de trabalho. Isso significa que existem ali 3 vínculos empregatícios? E a resposta é não, como regra geral. Legal? Como regra geral, o fato, o simples fato do Bruno prestar serviços às 3 pessoas jurídicas, às 3 empresas do mesmo grupo, isto não faz existir 3 vínculos empregatícios, 3 contratos de trabalho. Tá legal? Essa é a regra geral e isso ocorre justamente em virtude da solidariedade agora na sua dimensão ativa. Bacana? É possível prever isto de modo contrário? É sim.
Tanto é que o TST prevê lá, né, salvo ajuste encontrar, né, então as partes, o empregado e os empregadores ali no caso, eles poderiam pactuar, né, que seriam ali 3 vínculos de emprego, 3 contratos de trabalho, tá legal? Mas não sendo essa situação excepcional aqui, o fato do empregado prestar serviços durante a mesma jornada a mais de uma empresa, isto não faz coexistir mais de um vínculo empregatício. Bacana? Entendido até aqui? Agora vamos ver como isso cai em prova, galera. Então diz lá o examinador. Para a configuração do grupo econômico, que atrai a hipótese de responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária é isso aí, pelos créditos trabalhistas. É necessária a prova do nexo relacional entre as empresas nos formatos previstos pelo direito comercial e pelo direito empresarial, como no caso de consórcios, holdings e pool de empresas. E isso, amigos, está errado. Tá legal? O direito do trabalho, ele tem requisitos próprios para a caracterização do grupo econômico, requisitos estes que não se confundem com as figuras lá do direito empresarial. Tá legal? Então não é necessária a prova, não é necessária a existência desses formatos específicos do direito empresarial. Isso está errado. Outra. O conceito de grupo econômico, por pressupor a existência de 2 ou mais empresas, é incompatível com a atividade e o meio rural. Nós acabamos de comentar também, isso está errado. Na verdade, a Lei do Trabalho Rural, né, a Lei 5889, é uma lei mais antiga, lá de 73, ela prevê também a figura do grupo econômico para fins trabalhistas. Tá legal? Então, muita atenção aqui. Para a gente encerrar aqui esse bloco, nós vamos trazer esse mapa mental que sintetiza as principais características do grupo econômico para fins trabalhistas, conforme nós já comentamos. Bacana? Então percebam, o grupo econômico, ele será caracterizado quando houver DCA, direção, controle ou administração de uma empresa em outra, e aí nós teríamos o grupo por subordinação, o grupo vertical. Mas ainda, é possível a caracterização do grupo econômico quando, mesmo as empresas possuindo autonomia, houver laços estreitos de coordenação entre elas. Tá legal? E aí teríamos o grupo horizontal por coordenação. Bacana? Parágrafo 3º do artigo 2º nos diz muito claramente que a mera identidade de sócios, a mera identidade do quadro societário, não é suficiente para caracterizar o grupo econômico, sendo necessários o quê? II, IC e AC. Tá legal? Interesse integrado. Interesses comuns e atuação conjunta das empresas pertencentes ao grupo. Qualquer destes 2 casos, grupo por subordinação ou por coordenação, a responsabilidade das empresas será solidária. É muita atenção aqui, pessoal. É muito comum o examinador lá na hora da prova, ele, sorrateiramente, ele vai lá e troca esse solidária por um subsidiária. Daldi, mas eu já entendi. Pessoal, muitas vezes no calor ali, da prova, a gente acaba lendo rapidamente e confunde ali as bolas, tá legal? Então é importante a gente lembrar que a responsabilidade do grupo econômico, ela é solidária. Solidária, não há ordem de preferência entre essas empresas do grupo. Bacana? E com isso nós encerramos este bloco sobre grupo econômico.